Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Você que está aí na sua casa, nesse tempo que nós estamos separados geograficamente, mas juntos no Espírito. E especialmente neste dia, neste domingo da ressurreição de Jesus, quando nós celebramos a vitória de Jesus na cruz, a vitória de Jesus quando ressuscitou dentre os mortos. Vamos orar nesta hora, colocando diante de Deus a nossa vida. Coloque o seu coração diante do Senhor, coloque a sua alegria em servir o Senhor, em ter o Senhor em seu coração, um Deus presente, o Deus vitorioso, o Deus que venceu a morte. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos abençoa e está presente, porque o Senhor é o Deus que está em nossos corações. É o Deus que não está limitado pelo tempo, não está limitado pelo espaço, mas é o Senhor que está habitando a nossa vida e conduzindo os nossos corações. Abençoa a Tua palavra que estaremos meditando nesta hora, que ela seja de edificação das nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. O texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, narra uma história bem conhecida, que é a história dos discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Eu quero, à medida que for lendo esse texto, ir apresentando aquilo que Deus tem para o nosso coração. E começamos pensando naquilo que está no coração do homem, do grande desejo do coração do homem, que é encontrar uma razão para a sua vida, encontrar a razão para a sua vivência neste mundo. Nós, como povo do Senhor, sabemos que o povo de Israel tinha uma razão de ser, a razão de esperar o Messias, a razão de esperar o libertador, aquele que traria ao povo de Israel a grande mensagem de esperança, de libertação. E isso foi colocado desde os escritos de Moisés, passando pelos reis e profetas. O Messias era aguardado com toda a expectativa no coração daqueles homens. Em cada tempo na história de Israel, surgiam Messias e desapareciam. E quando Jesus surge naquele contexto daqueles dias, Jesus vai cumprindo tudo aquilo que estava na expectativa do povo judeu para que o Messias cumprisse na sua vinda a este mundo. E ele arrebanha muita gente, são muitos seguidores, mas ele traz especialmente para perto de si algumas pessoas que vão fazer parte dessa intimidade com Jesus. Mas, por mais que Jesus falasse da sua morte, aqueles discípulos não tiveram a verdadeira compreensão. E quando Jesus morre, houve realmente um desânimo muito grande no coração daqueles homens. Por isso nós vamos pensar nesses versos, e eles vão falar dessa desesperança no coração daqueles dois discípulos, e depois que Jesus se revela para eles, aquilo que acontece no coração deles, do ressurgir da esperança nos seus corações. Diz assim, Lucas 24, de 13 a 15, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É interessante observar que o desânimo daqueles homens impediram deles perceberem a proximidade de Jesus. Eles haviam perdido um pouco daquela intimidade que eles tinham com Jesus e por isso agora não o reconhecem. Esquecem totalmente de que Jesus havia já anunciado tudo o que haveria de acontecer,
da sua prisão, julgamento e crucificação. E agora, mesmo Jesus se aproximando deles, eles não conseguem perceber realmente quem estava ao seu lado. Muitos caminham nesse mundo vencidos. Muitos caminham nesse mundo destruídos, pensando que a morte é o final de todas as coisas, pensando que não há esperança para os seus corações. Mas saiba que Jesus está perto. Perceba a presença de Jesus. Ele está conosco. Ele prometeu estar com o homem até a consumação dos séculos. E é por isso que nós devemos perceber Jesus nesse dia, a presença do Senhor em nossos corações. Versículos 16 e 17, 22 a 24, diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Algumas das mulheres que entre nós deram susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Os discípulos não perceberam as evidências da ressurreição de Jesus. Por isso estavam ali desanimados. Por isso estavam fugindo de Jerusalém, saindo da cidade. Não ficaram aguardando a presença de Jesus, a manifestação de Jesus ressurreto. Eles estavam, sobretudo, esquecendo das Escrituras, tudo aquilo que Deus tinha falado a respeito do Messias. Se acovardaram, entraram pelo caminho da incredulidade, não creram no que as mulheres já haviam falado, não creram nos discípulos, alguns discípulos que já também haviam testemunhado. Alguns vivem sem a certeza da ressurreição de Jesus. Alguns vivem neste mundo tristes, pensando que a morte é o fim de todas as coisas, pensando que não há esperança, que não há como encontrar um rumo para a vida. Estão sem a expectativa da vida em Jesus. Nos versículos 18 a 20, diz assim: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os discípulos ficaram perturbados com o drama da cruz. Como conciliar a promessa de um Messias libertador e vitorioso, de um Messias que havia de resgatar todos os valores do povo de Israel? Eles estavam presos numa luta emocional. A crucificação havia prendido eles naquela sexta-feira. Não se aperceberam que o tempo passou, que Jesus havia prometido que no terceiro dia ia ressuscitar. Aqueles homens estavam desanimados, presos naquilo que aconteceu lá na cruz. A crucificação não é um desastre. Deus já havia planejado a libertação do homem pela crucificação de Jesus. A Bíblia diz que ele já foi morto antes da fundação do mundo. Estava nos planos de Deus o resgate da humanidade através da morte de Jesus e a sua ressurreição. Hoje, neste dia especial, nós comemoramos, nós celebramos a vitória de Jesus sobre a cruz. Nós comemoramos a vitória de Jesus sobre a morte. Por isso,
a nossa esperança está nele. Aqueles discípulos estavam caminhando, mas haviam desistido. A esperança não estava mais nos seus corações. A morte de Jesus na cruz havia desfeito toda a sua expectativa. Alguns estão nesse caminho de falência. Alguns estão perdidos nesse mundo, olhando para as circunstâncias ao redor, para aquilo que está acontecendo no mundo, com medo de todas as coisas e muito mais com medo do que vai acontecer depois de sua morte. A morte realmente é algo que perturba a nossa mente, é algo que mexe com as nossas emoções. Vivemos dias onde os noticiários estão sempre falando de morte, morte. Mas a morte de Jesus é a morte da esperança. Jesus precisava morrer, mas agora o túmulo estava vazio. Agora o túmulo estava sem a presença do nosso Senhor e Salvador. O seu corpo foi retirado da morte, como é a profecia da palavra do nosso Deus. Os discípulos também estavam com os olhos fechados para o relato das Escrituras. O verso 25 diz que ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. A incredulidade está no coração dos homens. Como os homens são incrédulos, principalmente com relação às verdades espirituais. Acreditam em tantas coisas neste mundo, acreditam em tantas mentiras pregadas neste mundo, mas têm dificuldade em crer nas questões espirituais que a Bíblia trata, nos ensinos da palavra do nosso Deus, nos ensinos das Escrituras, aquilo que está declarado em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, da vida, morte e ressurreição de Jesus. Aqueles discípulos estavam incrédulos. Muitas pessoas nesse mundo são incrédulas, não seguem as palavras do nosso Cristo. É necessário olhar para aquilo que está escrito na lei de Moisés, as promessas de um Messias, aquilo que está escrito nos profetas, onde eles declaram da vinda de um glorioso Messias, que haveria de trazer a verdadeira libertação para o povo de Israel. Quantos desafios! E aqueles discípulos estavam perdidos. Mas Lucas continua narrando a história. E diz que quando Jesus se declarou a eles, quando eles puderam compreender e ver que realmente era o Senhor Jesus, houve realmente uma transformação nas suas vidas e nas suas atitudes. Diz os versos 26, 27 e 31. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando Jesus mostra para eles quem realmente ele era, quando Jesus começa a explicar a palavra do nosso Deus, quando a mente deles se voltam para aquele homem, reconhecendo como o verdadeiro Cristo, é através dos olhos que foram abertos. As pessoas só poderão encontrar a esperança se os seus olhos forem abertos. Não adianta ficar olhando para as incertezas deste mundo, para as tristezas que estão ao nosso redor, para esse clima de morte que existe no mundo. Não adianta ficar com os olhos nas preocupações, manter uma incredulidade, mas é necessário pedir a Deus que abra os olhos pelas Escrituras. É somente com a compreensão da mensagem do Evangelho, que está pregada, está escrita, revelada desde o Antigo Testamento, que o homem pode ter os seus olhos abertos e então receber a esperança em seu coração. Segundo, os versos 28, 29 e 32
Diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Perguntaram uns aos outros: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? A partir do momento que o homem experimenta a esperança em Jesus, o seu coração passa a arder ao receber a palavra do nosso Deus. Aqueles discípulos tiveram os olhos abertos. Aqueles discípulos reconhecem os seus corações ardendo pela mensagem do Evangelho. Essa mensagem que traz ao homem o único caminho, que traz a única esperança, que traz para o seu coração um alvo de vida, que traz uma razão de viver. É Deus quem nos inflama pela sua palavra. A frieza espiritual, ela é tirada do nosso coração quando nós temos Jesus, a esperança, o Cristo ressurreto em nosso coração. Ela arde por amor a Jesus. O nosso coração arde por amor ao próximo. O nosso coração arde por amor à obra missionária. E o nosso amor arde por amor à volta de Jesus. No verso 33, diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. É muito interessante observar que aqueles discípulos, com os olhos abertos, com o coração ardente, agora os seus pés se colocam a caminho. Levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Os seus corações ardentes queriam anunciar a ressurreição. Antes eles estavam preocupados com o entardecer. Antes eles achavam que o dia estava terminando e que andar à noite era perigoso. Mas agora eles não levam mais em conta o perigo da noite. Querem voltar para Jerusalém. Querem anunciar a mensagem de esperança aos outros discípulos. Querem também testemunhar do Cristo ressurreto. Em nosso tempo, à medida que recebemos a Jesus em nosso coração, à medida que essa esperança habita em nós, nós vamos levar essa esperança aos outros homens. Vamos levar aos nossos amigos, vizinhos, companheiros de caminhada neste mundo, para a nossa geração, essa mensagem de esperança. Essa esperança transformadora, que muda a realidade dos homens, que tira os homens de desapontados com este mundo, de decepcionados com os homens, para a viva esperança do Salvador, o nosso Messias. A esperança de que a vida não se limita a este tempo, mas que nós temos vida e vida eterna. Mas ainda, Lucas diz nos versículos 34 e 35, que aqueles discípulos começaram a abrir os lábios para proclamar que o Cristo está vivo. Que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Nem a distância, nem a noite os impede. Eles voltam para a comunhão do povo de Deus. Eles voltam para aqueles que têm a mesma fé, aqueles que têm a mesma segurança em seus corações, aqueles que têm a mesma esperança na sua vida, aqueles que têm a mesma razão de viver neste mundo, que é viver pelo Cristo morto e ressuscitado. Eles voltam para dizer aos outros que também eles foram alcançados pela mensagem de salvação, a mensagem da vida eterna. É interessante como que a nossa vida, quando experimentamos
a esperança em Jesus, nós somos transformados. Jesus venceu a morte. O apóstolo Paulo diz que é o nosso último inimigo. É o nosso inimigo que ali no jardim do Éden trouxe a grande tragédia. É no jardim do Éden que o homem morreu espiritualmente. Que o homem foi separado de Deus, perdeu a comunhão com Deus. É ali no Éden que o homem ficou sujeito à morte física, a qual nós lutamos constantemente contra ela. É no Éden que o homem ficou debaixo da maldição da morte eterna. É ali que o homem foi condenado a ir para o inferno. Mas com a vitória de Jesus, o último inimigo do homem, é a vitória sobre o terror da raça humana. É Jesus que nos reconcilia com Deus. Ele vence a morte espiritual. O homem reconcilia, volta a estar no relacionamento com Deus. É Jesus quem nos garante a ressurreição do nosso corpo. E aí venceremos a morte física. Nunca mais o nosso corpo vai sofrer a deterioração. Jesus nos livra da condenação eterna. Ele vence a segunda morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que mensagem gloriosa! É a mensagem do primeiro dia da semana. É a mensagem desse domingo. É a mensagem do impacto de Deus sobre a humanidade. A ressurreição de Jesus abriu os olhos daqueles homens, aqueceu o coração, apressou os pés e abriu os lábios daqueles dois discípulos. Qual o impacto da ressurreição na sua vida? O que a ressurreição de Jesus tem provocado no seu coração? Os seus olhos estão abertos. Você consegue perceber as realidades espirituais? Consegue perceber o amor de Deus agindo poderosamente no meio dos homens? O seu coração arde pela mensagem do Evangelho? Tem um desejo de estar junto com os outros irmãos para celebrar a esse Cristo ressurreto? Os seus pés têm ido em direção àqueles que ainda não conhecem, que não têm a esperança? Os seus lábios proclamam uma mensagem de salvação? É o Senhor quem vai nos trazer a esperança para este tempo. É o Senhor quem vai nos dar vitória nesses dias difíceis que estamos passando. É o Senhor quem vai nos garantir a firmeza da nossa fé no Cristo ressuscitado até a volta dele para nos buscar. Abra o seu coração, abra a sua mente, dê lugar ao Senhor, dê lugar ao coração de Deus, que enviou Jesus para viver neste mundo, morrer e ressuscitar pelo homem. Aceite a Jesus, aceite esse maravilhoso presente de Deus, que é a vida eterna na pessoa de Jesus. O único que venceu a morte, o único que trouxe esperança para o coração do homem. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos amou. O Senhor quem trouxe para a nossa vida, a vida do Senhor. Agora cada coração, onde está nesta hora, que o Teu Santo Espírito possa agir poderosamente, transformando essas vidas, tirando toda a desesperança, toda a decepção e trazendo a força e o poder da ressurreição de Jesus para esses corações. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que neste dia possamos celebrar ao Senhor, e em todos os dias de nossa vida, celebremos ao nosso Senhor Jesus ressuscitado. Amém.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo.